Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, para Te agradecer primeiramente, Senhor, pela vida, pela saúde de todos, Pai, todos os irmãos e dos familiares de cada irmão. Venho Te pedir, Senhor, pela vida de cada um, que Tu tome providência, Senhor, tenha provisão de saúde e cura, Pai, todos os que estão no leito de enfermidade, que sejam familiares da IBR, né, dos membros da IBR. Eu venho Te pedir saúde, Senhor, para essas pessoas, porque é muito ruim, Senhor, estar doente, mas tudo seja feito à Tua vontade. Venho Te pedir força, Pai, todos aqueles que perderam entes queridos com o coronavírus, né, ou com outras doenças, que estão em casa enfermos. Eu venho Te pedir por cada um, Pai, porque só a Tua palavra nos acalma, refrigera a nossa alma. Venho Te pedir por tudo isso, meu Deus, e Tu sabes a necessidade de cada um. Então visita, Pai, cada um, Pai, na sua casa e restaura, né? Restaura nossas famílias, tome conta das nossas famílias e protege. Senhor, muito obrigado porque estamos em comunhão, mesmo que seja de longe um com o outro. A saudade é grande, mas Tu toma conta de cada um, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Olá, hoje irei ler o Salmo 24 para os irmãos. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se a ele sobre os mares e sobre as correntes se estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal de geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas das vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas das vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Amém, irmãos?
amanhecer, pelo anoitecer, por todos os nossos dias, todos os dias de nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, Senhor, manter sempre unido. Obrigada por a gente, nenhum de nós termos pego esse vírus, Senhor. Os que pegaram foi de leve. Te agradeço muito, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e o Senhor tem a rica e a imensa misericórdia por todos nós, Senhor.
Obrigado, Pai, por ser um Deus bondoso, zeloso, e que o Senhor está sempre atento aos nossos sofrimentos, às nossas dores, aos nossos pedidos, Pai. Muito obrigado, Senhor, que nesse momento que nós vivemos, que o nosso país vive de pandemia, de Covid, o Senhor tem provido o alimento, tem provido os escapes, Senhor. O Senhor só temos ali a render graças, porque o Senhor é bom, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Pai. Abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego tua presença, vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem, às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Quando estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando. Minha família está de pé. Essa é minha oração. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho
família está de pé. Saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos encerrando o mês da família, e o mês da família teve o tema Famílias Fortes, Igreja Forte. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre algumas famílias, famílias anônimas, famílias que muitas pessoas não conhecem, mas foram famílias fundamentais para que o Evangelho crescesse e para que o Evangelho chegasse até nós. E o tema de hoje é Famílias Fortes, seguem e servem a Jesus. O texto bíblico está em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse mês em que meditamos sobre a família. E te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a família é um presente que vem de Ti para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a estar na Tua presença. E agora, Senhor, que as nossas mentes e os nossos corações se voltem para a palavra de Deus. Eis que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos no texto bíblico várias famílias que apoiaram a Jesus, que deram o suporte para que o Evangelho chegasse até cada um de nós. E nós vemos que Jesus, no seu ministério, dispensou um tratamento de muito amor, de muito carinho com as famílias. Jesus mostrou o amor de Deus de forma prática para diversas famílias. E essas famílias começaram a retribuir, seguindo a Jesus e servindo a Jesus. Muitas das famílias são esquecidas, mas são bons exemplos de como nós devemos servir, seguir e obedecer a Jesus. Vamos, em primeiro lugar, meditar um pouco sobre Jesus, a cultura da época de Jesus e as famílias. A presença da família no ministério de Jesus foi constante. O Novo Testamento mostra que o ministério de Jesus sempre foi apoiado por famílias. Lucas dá um relevo especial para esse assunto das famílias em relação a Jesus. As famílias na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, elas são identificadas pelas mulheres. As mulheres é que serviam melhor a Jesus. Parece que as mulheres são mais fiéis na sua fé ao Senhor Jesus Cristo. Existe uma lista muito extensa
de famílias em que essas mulheres levaram o apoio e o sustento para o Senhor Jesus Cristo e para a obra de Deus. Temos, por exemplo, Ana, a profetisa, a viúva de Naim, a pecadora na casa de Simão, Marta e Maria de Betânia, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, a sogra de Pedro também auxiliou, apoiou a Jesus e os discípulos, a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, Joana, a mulher de Cusa, o procurador de Herodes, e Susana. Essas famílias, elas receberam curas, elas foram libertas de demônios e muitas famílias tornaram-se seguidoras de Jesus juntamente com os discípulos e os apóstolos. Jesus sempre valorizou as famílias. Se nós formos comparar a cultura da época com o tratamento que Jesus e os seus apóstolos, eles deram às famílias, nós vamos ver que o cristianismo é algo que valoriza a família. As mulheres naquela época nem mesmo eram citadas, contadas, as crianças também. Temos que mulheres e crianças não participavam da vida pela cultura daquela época. Era uma cultura machista. Mas Jesus tratou as famílias com amor a todos, os homens, as mulheres e as crianças. Temos no Novo Testamento que famílias estavam com disposição para obedecer a Jesus. Temos alguns bons exemplos do texto lido de Lucas 8, versículos de 1 a 3. Temos a família de Joana, por exemplo. Joana era mulher de Cusa, e Cusa era um procurador de Herodes. Joana era convertida. Não sabemos se o doutor Cusa, procurador do rei Herodes, se ele era convertido. Mas um fato é, aquela família apoiou o evangelho, apoiou o trabalho de Jesus. Temos também várias mulheres que representam famílias sem nomes. Essas mulheres não foram, os nomes dessas mulheres não foram citados na Bíblia. Mas, com certeza, essas mulheres, apoiadas por suas famílias, conseguiram servir ao Senhor Jesus Cristo e aos apóstolos para que o reino de Deus avançasse naquela época. Temos Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essa foi talvez uma das maiores diaconisas ali que serviram na época de Jesus. Com certeza a família de Maria Madalena e de Susana deram muito apoio para que elas pudessem apoiar o ministério do Senhor Jesus Cristo. E Jesus tinha um ministério dinâmico. Ele saía de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Nem Jesus, nem os apóstolos teriam condição de realizar essa grande obra se não tivesse o apoio de muitas famílias. Os discípulos seguiam a Jesus. A Bíblia diz que apóstolos foram 12, mas discípulos foram muitos. Então, muitas famílias apoiaram os discípulos, os apóstolos e o trabalho de Jesus. Apesar das dificuldades que sempre existiram e sempre vão existir, essas famílias obedeceram a Deus
e serviram aos profetas no Antigo Testamento, serviram ao Senhor Jesus Cristo e aos apóstolos no Novo Testamento. Durante a história da igreja cristã, também muitas famílias apoiaram o crescimento da evangelização aqui na terra. Aqui no Brasil, muitas famílias também apoiaram e trabalharam para que o evangelho fosse implantado aqui no Brasil. Antigamente, as casas, elas eram os primeiros templos. As salas, as varandas eram utilizadas para os cultos, os quartos eram utilizados como escola bíblica dominical para as crianças. E foi assim que muitas igrejas surgiram aqui no Brasil. Que bênção! Obedecer o chamado de Deus nas nossas vidas como família. E a pergunta que eu faço é: você tem obedecido a Jesus? A sua família também obedece e segue a Jesus? No texto lido, temos famílias que tinham disposição para servir. Além de obedecer, de aceitar a Jesus como Salvador, de entregar a sua vida, essas famílias queriam também servir a Jesus. As famílias do texto lido, temos que, em Lucas 8, de 1 a 3, que essas famílias davam o suporte, o apoio logístico para que Jesus e os apóstolos pudessem cumprir o seu ministério. E eu me lembrei, estudando esse tema, de um casal lá do Mato Grosso do Sul. E um dia eu perguntei para o irmão como que ele aceitou Jesus. E ele não era evangélico, ele era jornalista, advogado. Ele me disse que fumava muito na época. E ele disse que ele começou a ir na igreja por causa do trabalho feminino, porque a esposa dele ia, e ele ficava preocupado, porque tinham muitas atividades que as irmãs faziam na igreja, e eram só as irmãs, não tinha homem. Tinha que carregar a mesa, carregar a cadeira, peso. E ele disse que começou a ir na igreja assim, para poder apoiar, para poder ajudar, que ele ficava impressionado como que aquelas famílias e aquelas mulheres conseguiam apoiar e trabalhar e fazer aquele trabalho tão bonito dentro da igreja. E foi assim, ele começou a ir para apoiar, para servir, e começou a escutar a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ele ouviu a pregação, se converteu e continuou apoiando a sua esposa nesse trabalho tão bonito com as famílias, com as mulheres, lá no Mato Grosso do Sul. As famílias precisam servir a Jesus. Temos um bom exemplo também da sogra de Pedro. Já escutaram falar em casa de sogra? Assim também era com Pedro. Pedro convidou Jesus para ir, não avisou para a sogra. E Jesus chegou, a sogra estava doente. E Jesus curou a sogra de Pedro, e aquela família, Pedro, a sua esposa, a sogra, a Bíblia diz que essa sogra, depois de curada, serviu a Jesus. Servir vem do grego, essa ideia de servir na comunidade cristã vem de um vocábulo grego chamado diaconel, da onde surgiu diáconos. É a ideia de servir. As famílias precisam servir com Jesus. As famílias aparecem com frequência nos evangelhos e normalmente estão a serviço do Mestre. Temos outro bom exemplo também de Maria, chamada Madalena. Certamente Maria teve o suporte da sua família, porque ela esteve presente em muitos acontecimentos do cristianismo. Presenciou, por exemplo, a crucificação de Jesus, foi acompanhar
quando colocaram o corpo de Jesus Cristo sepultado. Depois esteve no domingo da ressurreição, foi quem recebeu a notícia e foi levar para os discípulos. Ah, meus irmãos, muitas famílias serviram ao Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Muitas famílias serviram a Jesus na história da igreja. E muitas famílias, atualmente, nos dias de hoje, também servem ao Senhor Jesus Cristo. No texto lido, vimos que essas famílias obedeceram, essas famílias serviram, mas essas famílias também ofertaram. Famílias com disposição para ofertar. Lá em Lucas, capítulo 8, no versículo 1, eu destaco que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Quantas famílias apoiaram esse ministério de Jesus? A dedicação de Jesus e seus 12 discípulos ao ministério era uma dedicação exclusiva para pregar a palavra de Deus. E como que Jesus e os discípulos tiveram a sua manutenção nesse ministério? Foram famílias que apoiaram. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 10, versículo 7, quando os discípulos saíram pregando o evangelho de casa em casa, ele alertou para que os discípulos ficassem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Lucas 10, 7. Se uma família recebesse, eles ficavam ali sendo apoiados por aquela família. Essas famílias apoiavam os discípulos na obra de evangelização. O trabalhador é digno de ter o seu sustento, e esses que têm dedicação exclusiva necessitam do apoio das famílias. Aqueles que se beneficiam do ministério têm o dever bíblico de cooperar também com a manutenção desse ministério. Aquelas famílias davam suporte material para Jesus e para os apóstolos. Atualmente também existem milhares de famílias que dedicam suas vidas e os seus bens para o reino de Deus. O serviço de Deus e ofertar para o reino de Deus é para todas as famílias cristãs que amam o Senhor Jesus Cristo. Jesus valorizou a família. Jesus ensinou, curou e libertou crianças, mulheres e homens. Ele não fez acepção de pessoas. Ele cuidou da família como um todo. Famílias anônimas apoiaram o progresso do Evangelho no Novo Testamento, na história da igreja e na história do Evangelho aqui no Brasil. Em Lucas 8, de 1 a 3, vemos ali que famílias anônimas tiveram a participação expressiva no reino de Deus. Graças a Deus pelo trabalho das famílias na seara do Senhor. O meu desejo é que a sua família seja uma bênção no reino de Deus. Deus abençoe. Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos
circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nesses momentos turbulentos que nós estamos enfrentando, muitos já sentiram medo, né? Já tiveram a incerteza do amanhã, mas eu quero dizer para você que o Senhor continua no controle, né? E nós não devemos temer, como diz essa canção. Vamos confiar no Senhor, Ele continua no barco, amém? Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Batista Redenção.